Bom Travou aí? dia. Tinha, acho que o silêncio travou, ele saiu, ele vai voltar, mas já deu para gravar aqui, vamos iniciar. Amém, irmãos? Então, um bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa reunião de oração. Hoje é dia 13 de novembro. Acho que é isso, né? É isso sim. Amém. Então, convido você a orar comigo. Senhor Deus, gratos somos a Ti, Deus, pela possibilidade, Deus, de conversarmos, de erguer nossas vozes, Deus, e buscarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos acesso. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza, Deus, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor está disponível. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez família. Deus, estou aqui com os meus irmãos, praticando isso, Deus, buscando o Senhor, Deus, em oração. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor que se reúne, uma partezinha dela, Deus, que se reúne aqui toda manhã, Deus, para estar com o Senhor, Deus, antes das atividades, da casa, do trabalho. Deus, obrigado por esse tempo que temos juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido nossas orações. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos fazer isso juntos. Deus, como se fosse um grande café da manhã, todos juntos, onde iniciamos o dia como família. Deus, buscando o Senhor, isso é muito bom, Deus, muito bom mesmo. Apresentamos a Ti nossas vidas, a vida dos irmãos, a igreja do Senhor, Deus. E bendizemos a Ti, que o Senhor é bom, bendizemos a Ti, Deus, porque o Senhor é digno, o Senhor tem cuidado, Senhor, perfeitamente, Deus, da igreja e das nossas vidas, Senhor. E nos rendemos a Ti em louvor, em adoração, Senhor. Nessa manhã, Senhor, sujeitando a Ti nossas vidas, sujeitando, Deus, a Ti, Deus, nossas vontades, sujeitando a Ti nossos sonhos e projetos, a agenda, Deus, desse dia, sujeitamos a Ti, que prevaleça a Tua vontade, Deus, sobre nós, que prevaleça, Senhor, a Sua vontade, porque entendemos e reconhecemos que ela é boa, Deus, que ela é perfeita e que ela é agradável, Deus. Bendito é o Senhor, Deus, em nossas vidas, bendito é o Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Voltou? Mais ou menos? Amém. Então, irmãos, vamos fazer uma oração aqui inicial. Eu já quero convidar que o Valdinho estava ali. Tá aí ainda, Valdo? Estou. Muito bem. Queria que você fizesse uma oração, Valdo, específico por duas nações que, pelo menos no meu celular, tem vindo muita notícia, onde a perseguição dos cristãos está muito forte, que é na Nigéria e no Sudão. Perseguição ferrenha de fazer atrocidades, abominações mesmo, assim, de torturas e matar cristãos a rodo, como dizem. Então, queria que você fizesse essa oração por esses dois países, que é a Nigéria, e o Sudão. Amém? Nós Amém. vamos concordar com você pela igreja perseguida ali, para que cesse, né, para que alguma providência aconteça, para que os irmãos sejam preservados. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse sol que está fazendo aqui. Obrigado porque o Senhor nos permite, Pai, todo dia pela manhã nos reunirmos em um pequeno grupo, Senhor, para orar, para ouvir um pouco da tua palavra, da reflexão do dia, Pai. Eu quero nessa manhã te apresentar junto com quem está aqui, Pai, nos colocarmos na brecha, Senhor. Nos colocarmos na brecha pelo Sudão e pela Nigéria, Senhor, pelo que está acontecendo ali, pelas perseguições. Não é novidade, Pai, que a tua palavra fala, Senhor. Então, a gente quer nesse momento orar, Senhor, que o Senhor nessa manhã vá de encontro ali à igreja perseguida, aos Amém. cristãos, Senhor, aos missionários que estão ali, buscando uma maneira de pregar o teu evangelho, Senhor, de levar o teu reino àquelas pessoas. Obrigado, Pai, porque ainda existe homens e mulheres corajosos, Senhor, em obediência à tua palavra, em te ouvir, em dizer sim e ir, Pai. Então eu peço nessa manhã que o Senhor
esteja ali, tanto no Sudão como na Nigéria, protegendo, Pai, fortalecendo, Pai, renovando as forças desse pessoal que está ali na linha de frente, Pai, que estão ali sofrendo, uns nas últimas horas da tortura, Pai, deixa de te seguir, Pai, que aliás nunca seguiu, Senhor, sempre era fachada, Pai, mas dá força para aqueles que vão perseverar até o fim, Pai, os últimos suspiros, Senhor, defendendo, dizendo que é cristão, dizendo que não vai deixar de te seguir, não vai deixar de te falar do teu nome. Então, abençoa nessa manhã todos os missionários, igreja, os cristãos ali na Nigéria e no Sudão, nessa manhã, que eu não sei se é amanhã lá também, Pai, mas vai lá com o sopro do teu Espírito, Pai. Só o Senhor para realizar os milagres e as libertações que as pessoas precisam. Mais ninguém, Pai. Só o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Valdo. Amém. Ô Marcelo, Amém. Pastor Oi, Marcelo, pastor. eu queria só dizer amém, bem amém mesmo a oração do Valdo, que eu prestei muita atenção, porque é o seguinte, no caso de perseguição, nós sabemos, é sempre importante reforçar. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Na verdade, a gente, a priori, não deve orar por livramento. A questão é a seguinte: é pela presença do Senhor na igreja, na nossa vida, para a vontade do Senhor ser feita. Por quê? Porque se Ele quisesse, nem perseguição teria, não é verdade? Desde a igreja primitiva. E lá tem um texto lá que eu não me lembro onde é, mas eu lembro de cor, Ah, que os irmãos, enquanto a igreja estava sendo perseguida, eles oravam e agradeciam e louvavam a Deus pelo privilégio de terem sido açoitados. Então, realmente são atrocidades e coisas malignas, malignas, coisa de enterrar a gente vivo, de passar carro em cima. É um trem violento demais. Mas que Deus nos ajude aqui, que nem nós nem sonhamos com isso. Nós nem sonhamos com perseguição, não tem nada de perseguição no Brasil em vista desses países. Então, eu queria dizer amém, amém, amém mesmo na oração do Valdo aí, porque é isso aí. É para Deus fortalecer e que nós, como igreja, e que a igreja de lá, os irmãos fiquem firmes no Senhor e suportem as aflições no nome de Jesus. E Jesus pode dar cada livramento que a gente nem sabe de onde saiu. Mas eu queria então reforçar isso para a gente não orar errado e ficar pedindo livramento, pedindo livramento, pedindo livramento para tudo. Entendeu, Marcelo, pastor Marcelo? amém. Obrigado, pastor. Isso Tá, aí. tá. Amém. É, pensando também em perseguição, eu queria que pedir aqui pro Cirlei, não é não é da área, mas já foi um pouco próxima, ou estou fazendo um pecado fazer isso. Mas tem uma classe aqui no nosso país que é uma classe importante, é uma classe necessária, é uma classe que traz estabilidade e segurança, que tem corrupção, como tem corrupção em todas as classes, que é a classe dos policiais, mas que tem sido muito perseguida, muito atacada por esse sistema, pelas governanças aí que querem desestabilizar a área de segurança, né? Então, estão sempre sendo atacados, né? Como se os policiais fossem pior do que os bandidos. Bandidos são melhor do que os policiais, mais ou menos é essa a ideia que se passa hoje em dia. Então, eu queria que você orasse pelos policiais da nossa nação, por essa inversão, né? Sim, e que eles de fato possam ter liberdade de exercer o chamado deles, que eles sejam íntegros, mas que essa inversão seja mudada. Em nome de Jesus. Perfeito, doutor Marcelo. Pai querido, nós continuamos, ó Pai, com as nossas orações, glorificando o teu santo nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Criador, mantenedor,
de todas as coisas. Mas sabendo, papai, que estando este mundo em queda vertiginosa, papai, em pecado, corrupção, que é pecado também, claro, né? E sim, papai, concordamos que a humanidade está caída e a cada dia mais. Violência, violência, desonestidade, falta de caráter, falta de até de identidade no Senhor, mesmo entre aqueles que te conhecem. Parece que perderam a identidade. O Pai é difícil, sim, como o pastor Alano disse, é, o Brasil ainda é um país com liberdade relativa, pelo menos real, porque às escondidas, às sorrelfas, é, nós estamos sendo exprimidos. Mas isso sim é para que possamos resistir, para que possamos estar firmes no Senhor, colocar a nossa esperança no Senhor e não em coisas, não em governo, não na sociedade. E sim, papai, todas as classes, como de resto é do caráter do homem, do ser humano, papai, tem pessoas ruins, más, violentas, Uhum. desonestas, todas. E sabendo, papai, que essa classe de segurança, o exército, os policiais em especial, tanto civis como militares, papai, o que eu tenho percebido, o que não justifica a falta de honestidade, seus salários são mínimos, muito pequenos, de uma forma geral. Então, tem que morar nas periferias, nos pés dos morros, e isso coloca as suas famílias, eles mesmos, numa insegurança muito grande, ó Deus. E parece sim, papai, que algo é feito, ó Deus, pelas autoridades, pelos setores governamentais, para que sejam tolhidos no seu dever de proporcionar a segurança, papai. E quando nós temos isso, quando o bandido é morto, aí procura-se direitos humanos, grita-se, mas quando o policial é morto, pouco se fala a partir das mídias, muito pouco. Faz uma referência muito pequena, papai. Esse mundo está todo invertido, papai. Então, papai, eu queria te pedir, com a amém dos irmãos, que as forças policiais te conheçam e, em te conhecendo, papai, fiquem firmes no seu trabalho, fiquem firmes na sua responsabilidade e sim guarda as suas famílias, ó Deus, porque muitos não agem até com receio de retaliação com suas famílias. Ô Pai, não é fácil. Em todas as áreas, na área do judiciário, também muitas vezes, papai, há pressões, eu sofri pressões por muitos anos, mas os policiais não têm essas garantias como eu tinha. Então, papai, é para defender a nossa liberdade, para nos dar segurança, papai. É necessário isso, os setores governamentais parece que não querem. Ou se fazem tão pequena monta inexpressivamente, ó Deus. Pai, dá-se a conhecer, usa-nos, ó Deus, para que aqueles que nós temos acesso possamos, ó Deus, testemunhar, falar de Cristo, falar da doce esperança, para que eles tenham essa esperança em Cristo Jesus, ó Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Quero convidar aqui a Enilce, não sei se a Enilce está disponível para a próxima oração. Bom dia, Enilce, se tiver. Estou aqui. Opa, benção. Enilce, vamos orar pela cidade que foi afetada ali no Paraná pelo furacão. Uhum. Como é que é o nome dela? É Rio Bonito do Sul. Cidadezinha pequena, mas 90% da cidade destruída, famílias desoladas. Graças a Deus teve
poucos óbitos, mas teve muita gente ferida. Vamos orar para que seja uma ótima oportunidade da Igreja do Senhor se manifestar de novo, socorrer, ser exemplo, ser os primeiros. Próprias igrejas, né? A cidade toda foi devastada e as igrejas ali também estão precisando de socorro. Vamos orar para que haja justiça e manifestação de graça de Deus ali e a igreja seja atuante. Amém. Senhor Deus, o Senhor sabe, Deus, que o que tem acontecido, Jesus. Às vezes as pessoas perdem até a fé nesse momento de Hum. desgraça. Às vezes duvidam de que o Senhor é Deus realmente. E eu sei, ó Deus, que o Senhor usa essas situações, ó Pai, para trazer pessoas para perto. Eu fiquei imaginando esses dias aqui e me preparando caso acontecesse algum furacão aqui, o que que eu faria com os meus buquês, se molhasse, o que que eu tinha que guardar. E muitas vezes as pessoas são levadas a não confiar, ó Deus, no teu livramento. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um propósito no que aconteceu ali. Eu peço, Deus, que o Senhor acorde, ó Deus, os nossos irmãos, que seja a hora de abraçar uns aos outros e podermos ajudar esse povo ali, Senhor, aquela pequena cidade. E que o Senhor, ó Deus, de uma forma milagrosa, Deus, sustente esse povo, Deus, que eles cheguem mais perto do Senhor e que a nossa oração, ó Deus, alcance, Pai, os céus. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia desse povo, Senhor, das famílias, das crianças, e que eles se aproximem de Deus, aproximem do Senhor, e não seja um motivo para que haja descrença, haja incredulidade, e que nós cremos na tua soberania e sabemos que o Senhor tem algo para ser realizado ali. Muitas vezes a gente pensa que missões são feitas fora do nosso país, mas, Senhor, ali é um campo missionário nesse momento, Pai. Então, que chegue até lá os recursos e as Amém. orações, o sustento espiritual, emocional, porque eu imagino como que as pessoas estão devastadas, Senhor, sem o seu teto, sem a sua casa, sem os seus pertences e sem segurança, Senhor. Eu te peço, Pai. Eu vi as fotos, eu me condoí muito com aquilo. Pensei, se eu estivesse ali, como eu estaria? Qual o prejuízo estaria vindo sobre a minha casa? Então, ó Deus, tem misericórdia desse povo e os ajude e os sustente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Obrigado. Eunice. Isso aí. Amém. Amém. Vamos ver aqui. Queria chamar aqui para nossa próxima oração. Pode ser o pastor Éder. Bom dia, pastor Éder. Como é que está? Está disponível aí? Queria te convidar para fazer essa próxima oração. Se estiver disponível, dá um sinal. Se não, eu só anuncio aqui e vejo. Ai, pode ser? Eu vi que liberou o microfone. Eu queria que a gente orasse. Vi notícias também, né? Então, assim, o islamismo tem avançado bastante, né? Eles têm avançado com diferentes estratégias de aumentar a população deles para fora do território onde eles dominam, com estratégias, e à medida que eles aumentam a população, eles começam a ter direito a voto e arranjar cargos políticos, né? Então, Inglaterra, agora Nova York, maior cidade, uma das cidades mais importantes do mundo, também tem ali um islâmico e tem provocado uma reação. Várias nas últimas 10 dias, várias nações da Europa tiveram manifestações públicas, coisas que eles não estavam mais fazendo. Na Polônia, na Alemanha, Reino Unido, Espanha, França. Várias nações tiveram manifestações públicas onde a população está percebendo ou está começando a acordar para a realidade e as estratégias do islamismo, e essas manifestações, as pessoas iam para as ruas para clamar e dizer que eles não queriam se tornar umas nações islâmicas porque eles são nações cristãs.
Ou seja, o cristianismo que foi renegado, o cristianismo que ninguém dava bola e que não queriam mais saber, agora as pessoas estão percebendo que há uma ameaça, né? E que elas não querem deixar de ser cristãs. Então, países onde já estavam extremamente secularizados, a população está começando a acordar. E se o pastor Éder está disponível, eu queria que você orasse Sim. por esse despertamento da Europa, que está começando a acontecer. Por causa de medo, não sei, mas está começando um despertamento. Já foi um berço cristão, já foi um local que enviou missionários para o mundo todo, e hoje vive um pós-cristianismo, mas eles começam a acordar. Vamos orar para que esse gigante, esse leão, acorde mesmo, que o cristianismo volte a pulsar nesse continente. Amém. Me escuta bem, pastor? Escuta. Amém. Vamos orar. Deus, te agradecemos pelo privilégio de termos acesso, livre acesso ao Senhor Amém. e poder clamar a um Deus que é soberano. O Alan, instantes atrás, relembrou a tua soberania, que nada foge do teu controle, que os teus propósitos não podem ser frustrados, mas ao mesmo tempo o Senhor nos ensinou a orar, né, a pedir que o teu reino venha, a pedir que o Senhor livre-nos do mal. E aqui estamos nós, humildemente clamando ao Senhor, porque vemos o movimento mencionado agora pelo pastor Marcelo do islamismo. Eu que estive em um país muçulmano recentemente, e eu que assisti alguns vídeos exatamente sobre esse assunto, em que muçulmanos explicitamente dizem que eles vão dominar pelo crescimento populacional. Enquanto nós não temos filhos, eles fazem 10, e assim eles vão dominar as nações. E agora, a partir de um gatilho que foi o governo de Nova York sendo assumido por um muçulmano, o mundo desperta um pouco. É, é um estopim que estourou agora e que as pessoas começam a observar o que está acontecendo. E, Pai, sim, nós cremos que o Senhor é soberano, mas nós estamos clamando nesse momento para que mais pessoas, que as pessoas sejam despertadas, acordem desse sono profundo de muitas décadas. A Europa, há muitas décadas, vem se afastando do Senhor, achando que pode ser autônoma, que não depende do Senhor, que não precisa do Senhor. A Europa que foi tão profundamente usada pelo Senhor para que nós fôssemos abençoados aqui, nessa terra tupiniquim, e não só aqui, tantas nações ao redor do mundo foram abençoadas pelo cristianismo partindo da Europa, e que esqueceu do Senhor, achou que podia existir sem o Senhor, achou que poderia construir uma sociedade de paz, de bem-sucedida, com felicidade, sem a presença do Senhor. E agora, quem sabe esse é o motivo que o Senhor está usando para trazer um despertamento. Eu pude ver como as igrejas estão crescendo na França. Novas e novas igrejas nascem na França, as pessoas estão voltando. Aí é um, é um evento que está sendo estudado. E, Pai, eu te agradeço por tudo. A tua palavra nos ensina a darmos graças por tudo. E eu te agradeço por esse movimento muçulmano que está crescendo, que pode sim ser o meio pelo qual o Senhor está despertando a tua igreja a levar a mensagem do teu reino, a pregar, a evangelizar, a ensinar, a discipular pessoas, a amar pessoas, a ver como pessoas estão sofrendo e precisam te conhecer, Pai. E não só por uma religião nova, mas por aqueles que não estão buscando o Senhor, que querem viver de forma a ser um ateu, meramente uma pessoa que não crê em nada. E em nome de Jesus, nesse momento, a tua igreja ali na Europa, na Ásia, aqui na América, na Oceania, em todos os continentes, Pai, na África, desperte para pregar o teu evangelho, para que pessoas te conheçam e sejam libertas de si mesmas, libertas do pecado, libertas de achar que podem existir sem o Senhor, ó Pai. E que assim, pessoas na Europa, como o pastor Marcelo atentou para esse continente especificamente, elas venham reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador,
que elas venham a ser transformadas pelo poder da tua palavra e que Amém. novamente a Europa possa ser um celeiro de missionários que venham alcançar outros povos, Pai. Nós te agradecemos, oramos e confiamos no Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é justo, é fiel e ouve as nossas orações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém. Helder. Obrigado, pastorzão. Amém. Amém. Irmãos, nesse embalo, vamos orar por nós como igreja, igreja brasileira, igreja em Uberlândia, e pela nossa igreja, nosso local de comunhão, nosso local de edificação, crescimento da fé, a vide, para que haja também um despertamento. Há no nosso meio também pessoas que dormem, pessoas que estão vivendo ou sobrevivendo um dia depois do outro e não percebe que as trevas às vezes avançam sobre suas vidas, avançam sobre sua família e continuam dormindo. Assim como a gente orou aqui para que Deus desperte, acorde a Europa, e está acontecendo, porque eles estão vendo que a sociedade deles está ruindo por outras ameaças. Vamos orar para que Deus também acorde e nos desperte, enquanto igreja vide, enquanto igreja brasileira, para continuar tendo Deus no centro. Não caímos na tentação da autonomia, de achar que podemos, como o pastor Ed falou, orou, viver por conta sem Deus. E eu queria convidar para essa oração aqui o pastor Alain. Pode ser, pastor Alain? Pode sim, tá me ouvindo aí? Perfeitamente. Igreja do Brasil, né? Isso, Tá Brasil, precisando muito vídeo. mesmo. Vamos acordar. A VID também, né? É. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Como foi citado bem pelo Éder aqui, acima de tudo, a sua soberania. O Senhor é o dono da vida de cada um em particular. O Senhor é o dono das nossas famílias. E o Senhor é o dono da igreja, é o dono da cidade, do Brasil, do mundo. E o Senhor, como dono, deixa que outros doninhos dominem durante algum tempo para a tua vontade ser feita de qualquer forma. Na tua soberania, ó grandioso Deus, maravilhoso Senhor, Deus do universo, nós temos essa pequena comunidade aqui rural, que de vez em quando a gente chama de vermezinho do cerrado. E é isso mesmo. Nós não somos nada, eu não sou nada, ninguém é nada, absolutamente nada. O Senhor é tudo em todos e o Senhor coordena tudo ao mesmo tempo maravilhosamente bem. Nós te pedimos uma coisa, Senhor, uma coisa eu te peço pela vide, para que a fidelidade ao Senhor não cesse nunca enquanto essa Amém. igreja existir. E essa fidelidade tem alguns ramos que são essenciais. O primeiro deles é o amor. Ajuda-nos a sermos uma igreja cheia do amor de Jesus e que a partir desse amor nós alimentemos a sociedade, nós alimentemos as pessoas da nossa própria família, nós alimentemos uns aos outros com muita comunhão, com verdade. Ó Deus, com seriedade nos relacionamentos, com palavras edificantes. Dá-nos, ó Senhor, momentos sim, graças a Deus, graças ao Senhor, momentos de emoção, de culto, de louvor, de ânimo, mas que esse ânimo ultrapasse a irresponsabilidade. Ó Senhor, ajuda-nos como igreja local. Levanta-nos, Senhor, nas finanças poucas ou muitas, levanta a nossa fé, ajuda-nos, aumenta no nosso coração, na nossa mente, essa certeza de que o Senhor é o pastor de cada um e é o pastor supremo da igreja. Obrigado, Pai. Obrigado pelos pastores da nossa igreja que são fiéis à tua palavra quando pregam, quando falam,
quando discutimos, quando damos conselhos, nós percebemos que pelo menos os pastores são fiéis à tua palavra e não afinam diante de circunstâncias que confrontam-na. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu glorioso nome. Põe a tua unção, o teu óleo sobre a nossa igreja local. A VIDE, Visão Integral do Evangelho. Obrigado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Amém. pastor. Vamos orar aqui, uma última oração. Como nós estamos com o horário avançado, vou fazer essa oração. Colocar os enfermos diante do Senhor. Deus, o Senhor que é soberano e sabe todas as coisas. O mesmo princípio da oração pelos perseguidos, se o Senhor quisesse curar instantaneamente, Deus, todos os enfermos, o Senhor tem poder, o Senhor já poderia ter feito. Deus, e a própria prática, Deus, da oração em favor disso, é para comunicar a nós que oramos e que estamos saudáveis, que na verdade todos somos extremamente necessitados do Senhor. Deus, que a vida é frágil, nós precisamos do Senhor para nos salvar o espírito, para nos salvar no corpo, para nos salvar nas emoções. Deus, e nós queremos a salvação do Senhor, Deus, pedimos pelos irmãos, pelos familiares, pelos amigos, pela lista que temos aqui, todos aqueles que têm sido alvo das nossas orações, que a salvação do Senhor, Deus, na saúde, se assim o Senhor quiser e for servido, chegue na vida dos nossos irmãos, para que eles tenham, Senhor, mais um testemunho de cura, para que tenham mais uma razão de ver a fé, Deus, fortalecida e divulgada, Senhor, para que outros saibam que é o Senhor que cuida. Deus, em nome de Jesus, se assim o Senhor for servido, que aconteça na vida dos nossos irmãos essa graça. Nós oramos também, Deus, para que o Senhor sustente no processo, sustente, Deus, enquanto, Deus, eles estão nesse estado, Deus, debilitado, que o Senhor traga conforto, graça, esperança, que independente de circunstâncias, até mesmo independente, Deus, de se a cura vai chegar para a terra ou para o céu, Deus, os olhos dos meus irmãos estejam firmes no Senhor, Deus, e que a sua graça possa bastar sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, a nossa oração nessa manhã. Amém. Amém, irmãos. Então vamos continuar aqui a nossa reflexão a respeito de Eclesiastes. Vou ler aqui com vocês os últimos versículos do capítulo 10. Eclesiastes 10, vamos ler do 16 ao 20. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. O tema da reflexão de hoje é a sabedoria no governo da vida. Sabedoria no governo da vida. Irmãos, como eu falei, como eu fiquei, né, 2 quintas-feiras ausentes aqui, sem dar continuidade à exposição bíblica que a gente está fazendo aqui de Eclesiastes, uma porque cedinho a gente foi fazer um evangelismo no presídio feminino aqui de Uberlândia, e a outra quinta porque eu viajei numa micro férias, a gente foi a Brasília, e aí cedinho lá da manhã não tinha como eu dirigir a reunião. Então eu quero aqui relembrar de novo que nós estamos no capítulo 10, nesse momento, das reflexões, estamos no capítulo 10 de Eclesiastes, e esse capítulo todo, Salomão está falando da tolice. E como eu disse já na vez passada, a constatação de Salomão é que a vida debaixo do sol, isso ele repete um monte, né? Então a gente sempre repete isso, a vida debaixo do sol, quando vivida sem o temor de Deus, quando Deus não é levado em conta, quando não há sabedoria divina para tocar a vida, ela pode ser muito difícil. Ela pode ser muito sofrida e até caótica, muitas vezes.
E agora Salomão chegou no capítulo 10 para dizer que todas essas dificuldades ainda podem piorar por causa da tolice. E o tema geral desse capítulo, para mim, né, o capítulo 10, como eu já falei, é a tolice mata. Mata, né, sonhos, mata família, mata pessoas, mata igreja, mata casamentos. A tolice mata. E agora, para fechar o capítulo, se tolice mata, Salomão vai nos mostrar que líderes poderosos, tolos, matam muito mais. Mas as coisas ficam pior ainda. Quando líderes poderosos, tolos, estão no governo, estão na ponta. O versículo 16 diz: a terra cujo rei é criança está em grandes apuros. Então, Salomão, nesses últimos versículos, nos faz observar, irmãos, como a sabedoria ou a ausência dela afeta toda uma nação. Ele fala de reis, né, e de príncipes, de pessoas, ou seja, de pessoas de alto escalão no governo, mas que nós também poderíamos aplicar essa reflexão ao governo pessoal, ao governo familiar, né, ao governo espiritual. O ponto de Salomão é que quando a tolice está no topo, ela tem o poder de destruir tudo que está abaixo dela. Mas, por outro lado, quando a sabedoria está no comando, ela tem o poder de sustentar com segurança o todo. Assim como os reis e os príncipes governam a nação, cada um de nós, na devida escala, bem menor, também governa alguma coisa. Governa sua vida, governa sua casa, governa trabalho, vocação. A questão aqui é quem está governando comigo? A tolice ou a sabedoria? Então, Salomão está nos alertando do perigo de uma liderança tola, de uma liderança imatura. Versículo 16 começa dizendo: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Salomão começa com um ai, expressão geralmente usada com teor profético de lamento ou juízo. Jesus mesmo proferiu vários ais, né? A gente vê isso nos evangelhos. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Ai de ti, fariseus, hipócritas. Ai de vós, ricos, etc. Jesus usou muitos esse recurso, né? São advertências proféticas sobre a condenação de quem se recusa a seguir a vontade de Deus. Jesus deu alertas, os profetas davam alertas. E Salomão disse aqui: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. O problema não é nem tanto a idade biológica do rei. É um problema, claro, mas o enfoque maior está na imaturidade do coração daquele que governa. Seja uma nação, seja uma família, seja a sua própria vida, seja uma igreja. A imaturidade do coração. Fala de um governo tolo, que é um governante, um líder sem disciplina, sem visão, de um líder voltado só para si, dominado pelos prazeres, sem bom senso, despreparado. Então, olha o contraste que Salomão dá para a tolice governando a vida e para a sabedoria governando a vida. Quando a tolice está no governo, versículo 16, os príncipes se banqueteiam já de manhã. É isso que o versículo 16 nos trouxe. Então, quando a tolice está no governo, os príncipes, eles banqueteiam já cedinho. Ou seja, sinal visível de imaturidade, de despreparo. Ou seja, são pessoas que estão ali só para seus prazeres e não para os propósitos. Não para o bem comum, não para servir as pessoas. Não é gente séria. Não é gente séria. Agora, quando a sabedoria está no governo, versículo 17, os príncipes têm outra atitude. Os príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças. Eles sabem discernir os tempos, eles sabem quando é tempo de seriedade,
E eles não estão ali embriagados. Eles são filhos nobres, eles foram educados para servir e não para ser servidos. São guiados por princípios e não por apetites. É uma diferença enorme, Salomão está contrastando essas diferenças. Há sinais visíveis de maturidade aqui, de compromisso e de seriedade. Então, irmãos, quando o governo da vida, ou o governo das nossas escolhas, é a tolice, a alma, a alma fica perdida, a alma fica desordenada, a vida fica uma bagunça. Há constante fumaça nessa vida, nesse ambiente. E onde tem fumaça, a gente sabe que tem fogo, né? Então está sempre tendo um caos, um dilema diário e constante a ser resolvido. A tolice reinando, versículo 18, é como uma casa em manutenção. O teto cai, ninguém dá bola. A goteira está ali, ninguém faz nada para consertar. A porta não fecha mais, e tudo bem, deixa ela então sem fechar. Uma casa sem manutenção é quando a tolice está no nosso coração e quando a tolice é que governa a vida. Agora, a casa aqui, ela fala da nossa vida, né? Fala do nosso caráter, da nossa ministério, das coisas particulares. A vida que não leva Cristo a sério é como essa frouxidão das mãos. Vai ter falta de zelo espiritual, vai ter baixa vigilância, pouca mudança. Agora, quando Cristo governa a vida, aí as coisas são diferentes. Cristo é a encarnação da sabedoria. Quando Cristo está no controle, a vida se alinha. As coisas voltam para o trilho. As coisas ficam no seu devido lugar. Os desejos são ordenados. As goteiras cessam. Por nascermos em pecado, irmãos, naturalmente, ninguém de nós está livre. Por nascermos em pecado, naturalmente, nós somos dados à tolice. Essa é a verdade. E a tolice mata. Não esqueça. E se você chegar a ser um reizinho tolo, como é que é a expressão que o pastor usou ali na oração? Até não lembro, foi, olha, é bem isso mesmo. Um reizinho, né? Porque Deus permite. Então, se a gente chegar a ser um reizinho tolo, né? Então, misericórdia. Misericórdia daqueles que estão debaixo desse reizinho. Um Agora, doninho, doninho. doninho, isso aí. E um doninho, né? Uns doninho, tolo. Misericórdia, né? De todos os que estão abaixo desses doninhos e desses reizinhos. Agora, se não é isso que você quer para sua vida, se você já cansou de ver o estrago ao seu redor por ser um reizinho ou um doninho tolo, tem só um jeito para as coisas serem diferentes. É o reizinho ou doninho tolo ser deposto e em seu lugar ser entronizado o grande rei. O rei com R maiúsculo, Jesus Cristo. Só ele, irmãos, é capaz de pôr fim em toda a tolice enraizada em nosso coração. A vida sujeita a Cristo, a vida rendida a Cristo e a sua vontade, se alcança com um coração quebrantado e se volta, irmãos, para a oração e para o estudo da palavra. Não tem jeito. Versículo 20 diz: não fale mal do rei. Então, em vez de falar mal do rei, fala com o rei. Ore, busque o verdadeiro rei, o Senhor Jesus, para que a sabedoria e não a tolice governe a minha e a sua vida. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia a todos.